Gente, agora o papo é de dona de casa para dona de casa. Só quem sabe, vive essa rotina, sabe que é aquela atividade, vamos falar bem séria, né? Vamos ser bem sinceras. Atividade muito cruel, né? Não tem fim. Quem limpa a casa sabe, não tem fim. Passar roupa todo dia. E tem coisa, e tem casa, e é bagunça. E a gente gasta muito tempo, gente. E é claro, né? São desafios surgindo. A gente precisa trabalhar fora, a gente precisa realizar muitas tarefas fora também e aproveitar o nosso tempo. Só que dores vão surgindo, acontecem tantas situações que a gente precisa cuidar e, é claro, precisa fazer atividade física para poder amenizar essas dores aí. Então, atenção para quem está com dor na lombar, dor nos ombros, mãos, nas pernas, a perna inchada, né? E aí a gente precisa aprender. Chegou esse tempo. Por isso, gente, tem uma convidada muito especial aqui hoje no Bem-Estar da Manhã para falar sobre esse tema, a importância da atividade física para nós, donas de casa. Liliana, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Que bom que você está aqui. Fala para nós, qual a importância da atividade física, né? A diferença, então, da atividade física para o exercício físico. A atividade física é qualquer movimento, qualquer ação que a gente execute além do repouso. Essa é uma definição, né? Então, sim, a atividade lá da dona de casa que lava, passa, cozinha, é uma atividade física, sim, né? É considerada uma atividade física. Olha. Porque ela representa um gasto energético, né? Ela realmente se movimenta, está se movimentando, está ativando a circulação, está pondo os músculos para funcionar. Então, ela é considerada uma atividade física. Aí a gente tem a diferença que é o exercício físico, né? O exercício físico é aquela atividade que a gente tem hora marcada, ela tem uma programação. Então, eu vou fazer essa atividade física com o objetivo de fortalecer meu músculo. Então, vou procurar uma musculação, um pilates. Eu quero fazer um exercício físico que eu busque a parte cardiovascular. Então, eu vou fazer uma caminhada, uma corrida. Então, essa é a diferença. A atividade física é aquela que eu me movimento além do repouso de estar sentada. E o exercício físico, ele é programado, ele tem hora, ele tem dia, né? Ele tem ali uma organização, ele é pensado para um objetivo para o seu corpo. Ah, muito interessante. E nós estamos falando sobre isso, Liliana, porque é a Semana da Mulher e o Bem-Estar da Manhã vai trazer durante toda essa semana um tema específico para nós mulheres, para a gente poder se cuidar. Porque, gente, aprimorar as atividades domésticas, né, para o nosso corpo e aproveitar ainda, pensando que a gente precisa fazer um exercício físico, será que é possível? Padre, eu vou dar uma chegadinha ali que eu tô vendo uma tábua de passar. Ó, tá de arrepio, né? Quem vê tábua de passar, vê aquela pilha de roupa, criança para trocar, né, Lili? Levar a criança para a escola. Então, nós vamos aí na tábua de passar para poder mostrar alguns movimentos, tá bom, padre? Gente, vamos lá. Então, a gente tem as nossas tarefas domésticas, né? E, normalmente, isso daqui não inventaram ainda nenhuma nada, né? Pra gente excluir isso aqui, né? Para lavar roupa, tem a máquina de lavar, né, gente? Porque ninguém merece. Agora, tábua de passar é um item que ainda tem nas casas de todas. Todo mundo, é né? verdade. Explica pra gente qual a melhor maneira, posição pra gente poder passar roupa. Eis a dona de casa aqui que vos fala. E aí, a gente tá segurando o ferro. O excesso disso, o que afeta? Na verdade, qualquer padrão que eu fique por muito tempo, né? Tá. Então, muito tempo parada numa posição, isso pode representar ali um excesso de atividade de contração muscular. Mas pode ser que muitas mulheres façam isso e não tenham desconforto. E algumas podem ser que tenham, né? Então, uma alternativa que a gente sempre indica é colocar um degrau ali, pode ser, por exemplo, vamos pensar alguma coisa que a gente tem aí Às vezes em casa. tem algum pedaço de madeira. Uma caixa de sapato. Às vezes, talvez um aglomerado de algumas revistas, de repente. Legal. Né, revistas antigas, que a gente passa ali uma fita adesiva, né? Deixa aquilo rígido. Tá. E aí você alterna a altura dos pés. Então, você põe passa aqui. Isso faz descansar a musculatura, né, desse lado em que está o pé apoiado
e aí você passa e depois você alterna, usa para outra perna. Então essa alternância, né, que faz essa, quando você eleva uma perna, você descarrega na outra e isso descansa todo esse lado. E aí você muda depois, isso é importante, né? Ô Liliana, tem muita gente que às vezes passa horas, né, passando roupa, Sim. 1 hora, aí não percebe, às vezes põe alguém assim para fazer uma chamada ou assiste a TV Aparecida no YouTube, põe lá na mesa, né, e acompanhando a TV Aparecida e fica ali horas e não faz essa alternância, por exemplo. Existe algum alongamento, alguma coisa assim para a pessoa também ficar por mais tempo? O que ela pode fazer? Pode até aproveitar a tábua, né, desligar o ferro, né, a gente precisa lembrar disso, para não ter risco. E pode e fazer esse movimento aqui. Então, começa pelo queixo, desceu e vai lá, apoia e vai deslizando na tábua até o limite, ao quanto tem que chegar, o quanto for o seu conforto. Não tem, pode ser que uma dona de casa chegue aqui, pode ser que tenha outra que chegue lá. Não tem problema, é o que for confortável para ela, mas só esse movimento dela soltar. Começar pelo queixo, solta o queixo, solta a cabeça. E a respiração? A respiração precisa acompanhar. Solta. Solta, mas a gente precisa pensar que esse é um movimento para conseguir relaxar essa musculatura mesmo da lombar. É importante que fique mais ou menos uns 15 a 20 segundos. Então, ela vai precisar respirar nesse meio tempo. Então faz em 15 segundos? Mantém mais ou menos 10, 15 segundos, respira e volta lentamente. Quantas vezes, mais ou menos, para ser suficiente? Olha, se ela fizer umas 3 vezes, já é bom. Já vai aliviar bem? Vai aliviar bem essa principalmente a musculatura, né? Uma outra forma de organizar a rotina de casa é evitar isso que você falou, ficar muito tempo executando uma mesma função doméstica. Então, ela pode, por exemplo, vamos pensar que ela está lavando louça. Então, em vez dela, de repente, lavar toda aquela louçona enorme que ficou, né, que pode acontecer, ela lava ali, se organiza para ficar 10, 15 minutos lavando louça, vai fazer uma outra atividade, deixa ali até, de repente, alguma coisa meio ali já na água, já saindo um pouco aquele grosso. Faz uma outra atividade, volta e continua lavando louça. Então, essa alternância das atividades. Ótimo. Ainda mais quando ela é uma quantidade muito grande. Esse exemplo que você deu aqui da tábua de passar é o mesmo da pia, né? Sim, a alternância. Alternância para levar tanto a pia, então. E quando, às vezes, a altura também, né? Judia muito, exatamente. né? A altura. Isso é uma coisa bem importante. A altura tanto da mesa e quanto da pia. Tem muitas pessoas, as nossas amigas aí que estão acompanhando o Bens da Manhã, o pessoal que faz coxinha. Tem o pessoal que faz bolo, tem o pessoal que é costureira, tem o pessoal que faz de tudo, né? Tem as artesãs, tem o pessoal que está trabalhando no computador. E aí tem a cadeira, fica muito tempo sentada, Liliana. Aí, por exemplo, tem aqui a cadeira. A gente tem aqui um exemplo da cadeira, que o pessoal que está trabalhando na cozinha ou no escritório, né? Como que pode usar melhor a cadeira? O importante na cadeira é sempre ter o apoio do pé, né? Então, se a cadeira é alta para mim, eu fico com o pé suspenso. Isso representa que um excesso de atividade para minha musculatura de quadril e de lombar. Então, é sempre importante apoiar o pé, né? Legal. Então, às vezes, ela é mais baixa do que a altura média. Então, ficar na ponta da cadeira, apoiar os pés e colocar alguma coisa atrás, uma almofada. Para as costas ficarem apoiadas. Ai, bem lembrado isso. Por quê, gente? Porque tem muitas cadeiras em casa, às vezes a da cozinha é aquela que não é retinha, né? Tem umas posições que deixam as costas muito para trás. Ela pode ficar levemente inclinada, mais ou menos, né? A gente fala aí 110 graus, um pouquinho assim para trás, não precisa ser 90, né? Aquele pezinho que a gente fez aqui para alternar a perna, a gente pode usar aí. Exatamente, né? É uma boa também. Então, eu posso sentar para trás, apoiar minhas costas e usar aquele mesmo, né, aglomerado, pacotinho ali que a gente pensou, ou uma madeira para apoiar o pé. Isso Quanto tempo, assim, que vai incomodando, a pessoa não percebe, ela vai acostumando, que é importante a pessoa levantar, se ela está trabalhando em mesa? Sim. Olha, a gente orienta a evitar passar de 1 hora. Entre 45, 1 hora, ela levantar, fazer uma outra atividade. Vai beber uma água. Vai beber uma água.
De repente, né, você deu o exemplo daquela que cozinha, que faz né, os salgados. Então, de repente, ela para, vai lá, lava a louça, né? Que de repente ficou ali, volta. Só essa mudança de atividade, mesmo ela não perdendo tempo, né, de trabalho, de função, só essa alternância das funções domésticas já ajuda muito nesse controle. Legal. O difícil, o ruim é ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Na mesma posição, tanto em pé quanto sentada. Dicas, então, para nós aí, mulheres que estamos trabalhando bastante. Alongamento. Ficou muito tempo sentado. Às vezes, na hora de levantar, sente até... Aquele puxadinho. Né? Famosa. É horrível. A gente pode usar o apoio da cadeira, né? Pegar o pé aqui atrás e puxar. Tomem cuidado só para não inclinar muito o corpo, não há necessidade disso, né? Então, apoiar... Se não consegue segurar o pé, Lili, até que altura assim que você acha? Se não conseguir segurar o pé, pode usar até uma toalha... né, passa aqui assim no pé e puxa usando alguma coisa, um dispositivo, né, assim, uma toalha, que daí ajuda a alongar. A postura sentada pode aproveitar também, usar, né, uma toalha, alguma coisa, passar aqui no pé e esticar aqui essa região posterior. Que ótimo. Também, descansa né, de trás do bem. joelho. Descansa e pega toda que a gente chama essa cadeia posterior, né? Então, a musculatura... Eu vou falar a palavra que a gente fala entre nós donas de casa, ciático. Hoje atacou o meu ciático. Por quê? A gente tudo chama de ciático, né? Sim, sentiu a lombar aqui, principalmente aquele reflexo na perna, né? Aquele famoso, aquele incômodo. Então, atacou, para não atacar o seu ciático, esse alongamento. Esse é legal, né? Passar aqui uma toalha, alguma coisa e puxar. Para o ciático, né? Tem uma musculatura que está sempre envolvida nessa dor. Então, essa posição aqui, cruzar e empurrar o joelho para baixo, pega bem o músculo aqui. Olha, gente, de facinho. baixo, que ajuda bastante. Olha, legal. Sentou e deu uma puxadinha do jeitinho que ela tá. Cruza a perna e empurra essa mão aqui em direção ao chão. O joelho para baixo. Isso. Lili, agora tem uma outra coisa interessante, porque... A gente está aqui, lógico que a gente começa o dia levantando. E muitas mulheres, muitas pessoas levantam da cama como se tivesse o mundo acabando, né? De uma vez. Né? De uma vez, assim. Qual que é a posição legal, assim, para acordar o corpo? Na verdade, eu sempre oriento o antigo espreguiçar. Ótimo. Né? Que eu acho que a gente perdeu um pouco esse hábito, verdade. né? Então, acordar, abrir o olho, dar aquela espreguiçada... Tem jeito certo de espreguiçar? Não tem. É o que for confortável. O corpo vai sentindo, né? Exatamente. Deixa o corpo livre, espreguiça. Se quiser, vira de lado, o tronco, mexe um pouco o pescoço. Mas essa ideia do acordar e antes de levantar, espreguiçar, ela é muito importante. É incrível, né? Como é antiga. Simples. Simples. Só depende de você, são segundos, estica bem os braços, os pés, sente o corpo, né? Avisa o corpo que você vai levantar, né, gente? Porque tem gente que levanta e deixa o corpo na cama, né? O Padre Ulisses já disse isso. E aí vira de lado. Isso. Pode virar de lado em vez de levantar de uma vez, né? Então vira de lado, usa o braço que tá por cima, né? E empurra e se coloca sentado. Isso também é interessante. Faz a diferença, né? Vira de lado e senta por aqui, né? As crianças espreguiçam muito, né? Então, eu acho que a gente pode aprender muito, é interessante, porque as crianças, elas acordam e têm o hábito, né? Que é uma coisa que eu acho que elas pensam menos, né? E atendem mais um pouco ao corpo, né? E tão simples, né? Tão simples. Olha que legal. Gente, então a gente deu aqui dicas bem simples para vocês poderem fazer em casa. É a realidade. É claro que a gente não quer mais ferro de passar, né? A gente queria uma máquina, que a gente queria que saísse lá do varal e fosse direto para a gaveta, passadinho, dobradinho. A gente tem que fazer. Então, tem aqui a dica para você alternar suas pernas, seja na tábua, na pia, na mesa, você que trabalha em pé em mesas, né? Às vezes fazendo algum molde, fazendo algum trabalho, ou sentado para aliviar. Tem gente que fala assim, mas eu consigo. Tem gente que fala até com orgulho, né? Sim. Fico 3 horas em pé, não sinto nada. Mas com o tempo, isso, o seu corpo vai falar, né, Liliana? Pode vir a sentir, né? Então não precisa testar o corpo, né? É só mudar um pouco a rotina, né?
introduzir esse novo hábito de alternar as atividades dentro mesmo da rotina de casa, que já é uma ótima prevenção, um ótimo cuidado. É verdade, muito bom. Liliana, quero agradecer a sua presença, foi ótimo. São dicas que a gente precisa ter, né? Sim. E a gente precisa fazer para poder cuidar do corpo, levantar bem e até a hora de dormir. Muito obrigada. Obrigada, eu. Foi um prazer ter você aqui.